Seja bem-vindo, eu me chamo Marcos Paulo e farei um estudo a respeito da obra Nosso Lar. Psicografada pelo médium brasileiro Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz, o romance foi publicado em 1944, é um clássico da literatura espírita brasileira e versa sobre os primeiros anos da vida do médico André Luiz após a sua desencarnação na colônia Nosso Lar. A obra está dividida em 40 capítulos e neste vídeo comentarei sobre o 9º capítulo, intitulado Problema de Alimentação. Neste capítulo, André pergunta ao valoroso amigo Lísias como se dá o abastecimento da colônia, se há ali um Ministério da Economia diante da complexidade do serviço. E o amigo responde que antigamente os serviços dessa natureza eram mais evidentes. Contudo, sob a gestão do governador, todas as expressões de vida que recordavam os fenômenos puramente materiais se atenuaram. Nesse sentido, muitos dos recém-chegados a Nosso Lar duplicavam exigências, queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune de tais abusos pelas características que lhe são próprias. A pedido do governador, compareceram à colônia 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. No entanto, alguns colaboradores técnicos de Nosso Lar manifestaram-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados mediante exigências desse teor sem grave perigo para suas organizações espirituais. Estamos nessa passagem diante de um problema sério, a alimentação. Percebemos pela narrativa da unidade que foram anos e anos de esclarecimentos, estudos, reflexões, apoios de mensageiros de esferas elevadas para educar grande parte dos habitantes da colônia sobre este assunto. Ainda assim, diz-nos Lísias que algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público reclamando. Por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. O Ministério do Esclarecimento foi um dos que demorou muito a assumir compromisso, em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalham. Eram eles os mais teimosos adversários, mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos, imprescindíveis aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes ao mundo espiritual. Encorajados pela rebeldia dos colaboradores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregaram-se a condenáveis manifestações. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de Nosso Lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração, onde grande número de colaboradores se entretinha certo intercâmbio clandestino em virtude dos vícios de alimentação. É diante deste quadro que o governador solicitou audiência ao Ministério da União Divina e, depois de ouvir o mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação, determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração, para isolamento dos recalcitrantes,
advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos. Proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Não houve combate, nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera através da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Depreendemos, portanto, algumas lições preciosas. Primeiro, é possível reivindicar, se manifestar, solicitar, pleitear algo na colônia. E somos recebidos pacientemente pelos nobres espíritos que governam as instituições. Segundo aspecto, por uma questão óbvia, os seres mais elevados, no caso da colônia o próprio governador e aqueles vinculados ao Ministério da União Divina, sabiam o que era melhor para os habitantes da colônia. Mas ainda assim, a lição que fica é a de que eles escutam e analisam as reivindicações, ainda que, por vezes, elas possam ser absurdas. Terceiro aspecto, é preciso se preparar para a grande viagem. Na obra Cartas e Crônicas do Espírito Humberto de Campos, no capítulo 4, intitulado Treino para a Morte, encontramos preciosas lições. Aqui em nosso lar, igualmente, André Luiz chama a atenção para algo que parece ser banal, mas que é fundamental para o equilíbrio da colônia, ou seja, a alimentação de acordo com a condição de espírito. Somente os espíritos recém-chegados estão lotados nos ministérios da regeneração e do auxílio. Somente esses é que, pelo seu estado espiritual, necessitam de substâncias alimentícias mais encorpadas que lembram a terra. Os demais, ministérios da colônia, e, portanto, aquelas pessoas que a esses ministérios estão vinculadas, não se observam mais esses hábitos mais materializados. Essas foram as principais considerações acerca do capítulo. Espero que tenham gostado desta unidade e até o próximo encontro.